Você não ouviu trombetas, nem anúncios, nem alarmes do céu. Apenas o som abafado da sua própria respiração, enquanto tudo ao redor parecia esperar por algo. O ar naquela manhã estava espesso, carregava um calor estranho, e o silêncio, aquele silêncio que antecede tragédias, era quase insuportável. Você sentiu, no corpo, nos ossos, no ventre que já havia gerado filhas e enterrado amigos. Algo estava prestes a acontecer. Mas como toda mulher acostumada ao medo, você seguiu o dia como se fosse só mais um. Acordou antes do sol, esquentou água, fez pão. Reparou no olhar distante do seu marido, que ultimamente andava calado demais. Tentou não pensar, mas havia uma angústia, como uma lâmina suspensa no ar. Você não sabia, mas aquela seria a última vez que ouviria os sons da sua casa. O ranger da porta, o bater das janelas, o cheiro do pão se misturando com a poeira quente. Tudo aquilo iria desaparecer. Você tentou não se apegar, mas é difícil ser mãe e não criar raízes. Sua casa era simples, mas foi onde suas filhas deram os primeiros passos, onde você chorou escondida, onde perdoou, esperou, lutou, costurou, cozinhou e sobreviveu. Você não sabia se era uma boa mulher, mas sabia que tudo o que fazia era por amor. E naquele dia, antes do mundo ruir, você ainda estendeu uma manta no chão da sala. Esperava que o calor passasse. Esperava que o dia seguisse calmo. Esperava. Foi então que eles chegaram. 2 homens estranhos, com olhos que não pertenciam a este mundo, com passos silenciosos e ordens impossíveis de ignorar. Disseram: fujam, agora, não olhem para trás. Você não entendeu. Ninguém explicava nada. E por que você deveria simplesmente correr, abandonar tudo, sem tempo de se despedir das vizinhas, sem recolher os pertences, sem olhar mais uma vez para o jardim que cuidava há anos? Mas havia algo na voz deles, algo que fazia o coração tremer. Seu marido não discutiu. Suas filhas hesitaram, mas obedeceram. Você ficou alguns segundos parada, com as mãos vazias e o peito cheio. A cidade começou a ruir antes mesmo do primeiro fogo cair. Foi ali, no limiar da despedida, que o céu mudou de cor. E pela primeira vez em sua vida, você teve medo não da morte, mas de esquecer. Esquecer o cheiro da casa molhada pela chuva. Esquecer o nome das vizinhas. Esquecer os rostos que nunca mais veria. E me diga você, que está aí do outro lado da tela, você já sentiu medo de esquecer algo que ama? Já saiu de um lugar com a sensação de que sua alma ficou para trás? Sodoma era imperfeita, mas era sua casa. E quando mandaram você fugir, fugiu com o corpo, mas não com o coração. O coração ainda morava nas paredes de barro, nos bancos da praça
Nas histórias da infância, você caminhava, com o marido à frente, as filhas ao lado, mas seu olhar ficava preso na memória. Você lembrava do riso das meninas, dos dias de festa, do vestido azul que sua filha usou no último verão, dos olhos da sua mãe antes de partir. Você não chorou, porque mães aprendem a conter o choro para não assustar os filhos. Mas por dentro, já estava desmoronando. O céu rugiu. O ar mudou. Você seguiu, mas algo em você já estava se despedaçando. Se você sentiu essa história te tocar de alguma forma, deixe um sinal silencioso nos comentários. Uma palavra, um ponto final, um suspiro. Talvez você também esteja fugindo de algo que foi casa um dia. Você lembra quando aprendeu a correr? Foi quando ainda era menina, pelos corredores de terra batida, fugindo da chuva, dos irmãos mais velhos, ou apenas porque era livre. Correr era brincar. Mas agora, correr é medo. Seus pés sabem. Eles hesitam, tremem, escorregam nas pedras, tropeçam na areia quente. A cada passo, você sente que o chão quer te puxar de volta, como se Sodoma, a cidade onde você cresceu, a cidade que agora ruía, ainda segurasse seus calcanhares com dedos invisíveis. Você tenta não olhar para trás, mas o corpo todo grita. Não pelo passado, mas pelo que ficou nele. Seus pés querem voltar. E não é por tolice, é por luto. Você não teve tempo de chorar, nem de se despedir, nem de avisar as vizinhas, nem de enterrar os afetos. Tudo virou poeira em segundos. E ainda assim, o mundo exige que você corra, com firmeza, com fé, com pressa. Mas você está partida. Você ainda sente o cheiro do quarto das meninas, o calor do forno ainda aceso, o pano de mesa com farinha, os chinelos largados no canto, a roupa no varal, a panela no fogo. Você saiu sem fechar a porta, sem recolher as memórias, sem se despedir da sua própria alma. E como é que se corre assim? Com o coração inteiro lá atrás. Ló te puxa. A filha mais nova te chama. Os anjos vão à frente. Mas você arrasta o corpo, como quem pisa sobre lembranças vivas. Você é mãe. E mães sentem o mundo no peito. Cada passo seu é pesado como o ventre que um dia carregou vida e agora carrega a perda. Você se pergunta se está fazendo certo, se realmente deveria seguir, se o que está diante de você tem alguma chance de ser lar um dia. A estrada que os anjos indicaram não tem paredes. Não tem perfume, não tem rostos conhecidos, só pedras, silêncio e a promessa de que se não olhar para trás, você será salva. Mas, salva de quê? Do fogo? Do juízo? Ou de si mesma? Porque honestamente,
Você não quer ser salva se isso significar esquecer tudo o que foi. Você quer lembrar. Lembrar dos dias bons, dos piores também. Do cheiro da infância, dos abraços que ficaram. E no meio dessa corrida, enquanto o céu começa a chiar com as brasas do castigo, você faz uma pausa, um suspiro, e me responde uma coisa, só para si mesma. Tem alguma lembrança que você não conseguiria deixar para trás? Aquela que você levaria mesmo que o mundo estivesse acabando? Você respira fundo, mas o ar já mudou. Está mais quente, mais denso, mais pesado. E o som não é mais o som da manhã. É o som de algo ruindo. Você olha para frente, mas os olhos ardem. Não é a luz, é o que ficou no peito. Não olhar para trás não é o difícil. É fingir que tudo o que ficou não importa mais. E o corpo sabe disso. Os pés sabem disso. Eles pesam. Cada centímetro entre você e Sodoma é um esforço contra o próprio amor. E se alguém visse por dentro, veria que cada passo seu é uma batalha entre obedecer e amar o que não se pode levar consigo. Mas ninguém vê. Ninguém pergunta como você está, se dói, se teme, se quer. Apenas dizem: corra, não olhe, obedeça. Mas você é mulher. E mulheres não são feitas apenas para obedecer. São feitas de coração. E corações não sabem fugir tão fácil. Você continua. Porque precisa. Porque a filha te chama. Porque os olhos do anjo te pressionam. Porque o fogo atrás não perdoa. Mas há um grito preso no seu peito. Um nome que você queria ter dito. Um abraço que não conseguiu dar. Um cheiro que nunca mais vai sentir. E você sabe, lá no fundo, que algo de você vai ficar naquele chão. Mesmo que você escape, nem tudo escapa junto. E é por isso que seus pés tropeçam. Se você já caminhou sem saber se conseguiria continuar, se já sentiu que uma parte de você ficou presa em algum lugar do passado, então escreva uma palavra, um símbolo, um lugar que marcou você. Talvez ela que também teve que correr sem querer, leia junto com você. Eles falavam para correr, para fugir sem olhar para trás. Mas ninguém explicou o que fazer com tudo que ficou dentro. Porque você saiu de Sodoma. Mas Sodoma não saiu de você. Ela ficou escondida nas dobras do pensamento, nas frestas do peito, nos cantos mais silenciosos da memória. Você pode até caminhar para o novo, mas não existe passo no mundo que apague o lugar onde se construiu uma vida inteira. Cada lembrança ainda pulsa, como uma chama que se recusa a apagar. Você sente o cheiro do mercado ao amanhecer. Ouve o som das moças rindo no pátio. Lembra do gosto do vinho diluído em água.
e do barulho das jarras batendo umas nas outras. E aquela pedra que ficava na porta da sua casa, você a chutava todo o fim de tarde. Agora, ela provavelmente virou poeira. Você tenta não pensar, mas o corpo pensa sozinho. Seus dedos se movem como se ainda costurassem. Seu olhar procura referências no horizonte. Seu ouvido ainda tenta captar vozes que já foram engolidas pelo fogo. Você sente a cidade inteira escondida dentro do seu peito. E ao mesmo tempo, o mundo diz que você precisa esquecê-la. Mas como se esquece o que foi lá? A cidade era imperfeita, cheia de abusos, de indiferenças, de misérias. Mas mesmo assim, tinha beleza. E essa beleza te chamava. Você não era ingênua, sabia do mal, via as injustiças, mas também via as crianças brincando descalças no entardecer, as mulheres se ajudando em silêncio, os velhos contando histórias na sombra das figueiras. E se há um motivo pelo qual o coração ainda aperta, é porque aquilo tudo existiu. E você amava, mesmo o que não era amável, mesmo o que doía, porque era seu, porque fazia parte da história que você construiu com as mãos. E agora, você caminha com o peso da ausência, carregando dentro de si um lugar que já não existe por fora. Você não fala, porque ninguém quer ouvir. Falar da cidade é quase como trair o céu. Como dizer, sim, eu sabia que era falha, mas eu amava mesmo assim. Você anda com passos lentos e, no fundo, deseja que alguém pergunte: você tá bem? Você perdeu alguém lá? Quer falar sobre isso? Mas ninguém pergunta. Todos só falam do que virá, da promessa, do que será dado aos que obedecerem. E você que obedeceu, com o corpo, se sente castigada na alma. Porque amar o que ficou é visto como fraqueza. Mas você sabe, é só humanidade. Me diz uma coisa, em silêncio mesmo. Você já amou um lugar que te machucou? Já sentiu saudade de algo que também te feriu, mas mesmo assim era parte de quem você era? Talvez você entenda. Talvez seja por isso que está aqui agora. Porque a cidade que ainda mora em você se parece com algo que você já viveu. E agora, mesmo que tente, você não consegue arrancá-la inteira de dentro. Ela pulsa em cada memória, em cada pausa do pensamento, em cada cheiro que o tempo teima em devolver no meio da noite. E ainda que o céu derrame fogo, ela permanece, intacta, na parte mais funda de quem sente. Você caminha, mas dentro de si, a cidade segue acesa, como uma vela que se recusa a apagar. Você ainda vê rostos, ainda ouve vozes,
ainda sussurra nomes baixinho, nomes que ninguém mais vai lembrar. E talvez por isso você pense: se eu não guardar essa cidade aqui dentro, quem mais vai? Sodoma morreu, mas o que você viveu lá ainda vive. E o que vive insiste, mesmo em silêncio, mesmo com dor, mesmo com vergonha. Se você sente que carrega lugares dentro de si, mesmo quando todo mundo já mandou esquecer, deixa um nome aqui embaixo. Pode ser o nome de uma rua, de uma casa, de uma lembrança. Talvez ela não exista mais por fora, mas você ainda pode dar um espaço para ela existir por dentro. Antes do fogo, antes do chão estremecer, antes do céu gritar, foi o som que sumiu. As vozes, as risadas no mercado, as brigas por um lugar na sombra, as conversas sussurradas nas janelas ao entardecer. Silenciaram. Você sentiu antes que visse. Um vazio no ar, como se o mundo parasse de falar com você. É estranho quando a cidade silencia. Mais estranho ainda é perceber que foi o som das mulheres o primeiro a desaparecer. Você andava pelas ruas e não escutava mais as moças trocando histórias, nem as vizinhas reclamando da colheita, nem os cantos de ninar que ecoavam pelas vielas. As vozes se calaram, uma por uma, suavemente, quase como um aviso. E você percebeu que alguma coisa ia mudar. Mas não sabia o quê, nem como, nem quando. Só sabia que era como se estivessem sendo apagadas. Não apenas as palavras, mas as presenças. Mulheres que sumiam sem explicação, amigas que deixavam de responder, olhares que evitavam os seus. E então você começou a guardar as vozes. Na memória, no coração. Repetia trechos de conversas na mente. Tentava lembrar do tom das risadas, do jeito que sua mãe dizia seu nome, do barulho das mãos das parteiras batendo na água quente. Você sabia. Em breve, talvez ninguém mais lembrasse. E isso doía. Mais do que a fuga, mais do que a destruição, doía perceber que as primeiras a sumir foram aquelas que já eram invisíveis. E ainda assim, eram elas que seguravam tudo. Você pensava em Sara, em Rebeca, em Ada, em outras tantas cujos nomes nem os escribas guardaram. E pensava: quem vai lembrar da voz delas? Quem vai contar o que diziam, o que sonhavam, o que temiam? Talvez ninguém. Mas você lembraria. Você carregaria aquelas vozes, mesmo quando todas as outras fossem levadas pelo vento. Era o mínimo. E ao mesmo tempo, era tudo. Você já ouviu o silêncio de alguém que sempre falava e de repente parou? Você lembra do som da voz de alguém que já partiu? Tem sons que viram tatuagem,
Mesmo quando ninguém mais ouve, eles continuam vivos dentro da gente. Você seguiu caminhando com sua família. Os anjos ao lado. O peso do silêncio nos ombros. E a cada passo, uma voz ecoava na sua mente. A da moça que te ajudou a parir. A da criança que vendia tâmaras no portão. A da idosa que sempre dizia para você tomar chá de hortelã ao anoitecer. Todas ainda vivas. Pelo menos dentro de você. Mas lá fora, já não existiam mais. Você nunca mais escutaria aquelas vozes. Nunca mais as veria caminhando pelas ruas. Nunca mais sentiria o consolo de saber que elas existiam por perto. E talvez seja por isso que doeu tanto. Porque antes da cidade virar cinza, ela já tinha virado silêncio. Toda dor profunda tem um som que nunca sai. Um grito que fica preso entre o peito e a garganta. Que arde, mas não explode. Você o carregava dias, talvez há anos, mas só ali, naquele caminho quente, entre cidade que sumia e o deserto que não prometia nada, é que ele começou a tremer dentro de você. Você queria gritar, mas não podia. Não era a hora, não era lugar, não era permitido. E no fundo, você sabia que talvez nunca mais fosse. O grito estava ali, mas você o segurou, como segurou tantas outras coisas a vida inteira. Quantas vezes calou? Quantas vezes fingiu força? Quantas vezes enterrou dores com um sorriso calmo? A verdade é que mulheres como você aprendem a não fazer barulho. Apenas caminham, apenas servem, apenas seguem. Mas dentro é um vulcão. E naquele dia, com o mundo em ruínas nas suas costas, o corpo exausto, a alma em fragmentos, o grito quase veio. Quase. Você apertou os lábios, apertou os olhos, apertou a fé, mas o grito ficou preso. Talvez você tenha pensado em chamar alguém, pelo nome, pelo cheiro, pelo afeto. Talvez tenha ensaiado mentalmente. Volta. Me espera. Me leva junto. Mas era tarde. O grito nunca chegou a sair. E agora, vive em você como uma chama abafada. Você que está escutando, já teve um grito preso por dentro? Aquele que ninguém ouviu, mas você carrega até hoje? É disso que estamos falando aqui. Você não virou sal porque desobedeceu. Você virou sal porque gritar teria feito a dor explodir num mundo que nunca deixou espaço para o choro feminino. Você sabia que se gritasse, os olhos se voltariam para você. Não com compaixão, mas com julgamento. Eles diriam: por que ela está fazendo drama? Por que ela não simplesmente segue? E você não queria ser o peso da fuga. Então, segurou. Segurou como segurou partos, perdas, traições,
culpas que promessas que nunca se cumpriram. Seu grito era feito disso tudo, de todos os nãos engolidos, de todas as noites silenciosas, de todas as orações que pareciam não encontrar resposta. Você caminhava, mas por dentro tudo rugia. E talvez o próprio céu tenha ouvido, não com os ouvidos, mas com a terra, com o vento, com a poeira. Porque gritos como o seu, mesmo quando não são falados, ficam. Ecoam de outras formas, nas pedras, nos nomes que resistem, nas histórias que um dia são contadas. E essa história agora está sendo contada. Você que nunca teve nome, tem agora sua dor registrada em cada linha deste roteiro sonolento. Você que calou o grito, tem agora alguém ouvindo. E talvez, só talvez, essa seja a sua forma de gritar agora. Se você sente isso também, escreve uma frase que nunca teve coragem de dizer. Não precisa explicar. Só solta. Talvez o mundo finalmente esteja pronto para ouvir o que você silenciou a vida toda. Você continua andando. As pedras machucam. O sol arde. As filhas não falam. O marido não olha. E ainda assim, você segue. E dentro, aquele grito. Não é dor qualquer. É memória. É verdade. É tudo que você foi e que nunca deixaram sair em voz alta. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários um som que só você entende. Um nome, um sussurro, um símbolo. Talvez hoje, o grito que nunca chegou finalmente encontre ouvidos. Você saiu às pressas. E no meio da correria, ninguém perguntou o que você queria salvar. Nem um objeto, nem uma carta, nem uma peça de roupa, muito menos uma lembrança. A ordem era simples. Fuja. Agora. Não olhe para trás. Mas a pressa dos outros nunca soube o que você guardava em silêncio. Você deixou tudo. Tudo o que foi construído com cuidado, com tempo, com amor. O jarro que sua mãe deu no casamento. As pulseiras que trocou com sua irmã. A túnica da filha ainda pendurada no cordão de barro. O cobertor que acolheu os pesadelos da infância. Você quis gritar: posso levar só isso? Me deixem pegar ao menos uma coisa. Mas não deu tempo. Os anjos não negociam com o afeto. E o que era sua história ficou lá, para arder, para virar fumaça, para desaparecer como se nunca tivesse existido. Você caminhava, mas cada passo era também um luto. Um luto pelo que ninguém deixou você carregar. E era isso que te dilacerava. Não só o medo, mas o vazio de ter saído com o corpo, mas sem as partes que tornavam esse corpo alguém. Você olhava para as filhas à frente e se perguntava: será que elas lembrarão da casa? Será que vão esquecer o cheiro da nossa comida? Será que vão pensar que a gente nunca existiu lá? E o pior é que o mundo exige que você siga como se nada tivesse ficado para trás. Você não podia levar os rostos, nem os sons, nem as orações sussurradas antes de dormir. Tudo isso ficou. E o que mais doeu é que você mesma não pôde se levar por completo, porque o que deixamos também nos arranca.
talvez você não tenha chorado por medo, mas agora o vazio chora dentro, como uma ausência que cresce, como uma gaveta que foi esvaziada à força. Me diz uma coisa, em segredo. Se o mundo te mandasse fugir agora, o que você levaria? E o que ninguém deixaria você levar, mesmo que fosse tudo para você? Você ainda sente nos dedos o formato das pequenas coisas, o peso do colar antigo, a textura da almofada bordada pela avó, o cheiro das ervas que você secava no telhado. Tudo isso ninguém vê, ninguém valoriza, mas era você. Era ali, nas pequenas coisas, que sua identidade estava. E agora? Agora você caminha com as mãos vazias, mas por dentro carrega o peso de tudo que foi deixado. Eles falam da salvação como se fosse simples, como se bastasse seguir, não olhar, obedecer. Mas só quem ama de verdade sabe o que significa deixar algo para trás. Não é fraqueza, é humanidade. E ninguém entendeu isso no seu olhar cansado. Você tentou explicar, tentou perguntar, mas o silêncio foi a única resposta. Você era só uma mulher, e mulheres sempre foram vistas como bagagem leve. Mas se ao menos soubessem o que você foi forçada a abandonar, se ao menos soubessem que naquele momento tudo o que restava de você era a dor de não ter levado o que mais te fazia ser quem era, talvez alguém tivesse te dado 1 minuto, ou um olhar, ou uma escuta. Mas não deram. E você seguiu, com os olhos ardendo, com o peito cheio de areia, com a alma segurando lembranças que já não tinham lugar no mundo. Você já teve que sair de algum lugar sem se despedir? Já teve que deixar algo ou alguém para trás e fingir que estava tudo bem? Escreve nos comentários. Pode ser só uma palavra, ou o nome da coisa que ninguém deixou você levar. Aqui, pelo menos aqui, isso não vai ser esquecido. Você segue andando, mas dentro, cada memória pulsa como se dissesse: eu fui, eu existi, eu importava. E você sabe que não é sobre objetos, é sobre tudo aquilo que o mundo chama de pequeno, mas que era seu universo inteiro. Se você ainda lembra de algo que perdeu, escreve. Deixa aqui um pedaço disso. Talvez não dê para voltar, mas talvez a gente consiga lembrar junto. Alguns nomes foram feitos para sumir. Não porque mereciam, mas porque o mundo nunca os considerou importantes o suficiente para permanecerem. E você sabia disso. Sabia desde menina, quando percebeu que nos relatos das festas, dos banquetes, das guerras e das glórias, os nomes masculinos ficavam, mas os das mulheres escorriam entre os dedos do tempo. Você aprendeu cedo. As lembranças também têm hierarquia, e a sua era das que o mundo deixava por último, ou nem sequer anotava. Você tinha nome, mas quantas vezes ele foi ignorado? Quantas vezes você foi chamada só de esposa de alguém, ou mãe de fulano, ou aquela que ficou? Mesmo agora, enquanto foge da destruição, ninguém perguntou seu nome. Ninguém o sussurrou em meio às brasas. Ninguém o anotou entre os registros do céu. Você caminha e sente que seu nome está se apagando com o mesmo fogo que consome sua cidade.
mas ele ainda vive em um lugar, dentro de você. Você o diz baixinho, para que o vento escute, para que Deus escute, para que mesmo que o mundo esqueça, a sua própria alma continue sabendo quem é. Você tinha amigas, vizinhas, comadres, todas com nomes que agora ninguém mais lembrará. E isso corta, porque elas riram com você, te acolheram, te ensinaram a fazer remédios com ervas, te protegeram do mundo. Agora todas apagadas. Não há registro, não há lápide, não há prece. Só cinzas. E dentro das cinzas, nomes que ainda ardem. Você que está aí ouvindo essa história, qual nome ainda vive em você, mesmo que o mundo tenha esquecido? Talvez seja o nome de alguém simples, de alguém que partiu cedo, de alguém que ninguém mais cita. Escreve. Não deixa ele morrer de novo. Você pensava em cada uma enquanto caminhava. Pensava em Dina, que bordava como ninguém. Em Tíria, que sorria até nos dias de fome. Em Reuma, que te ajudou a enterrar seu primeiro filho. Todas se foram. E ninguém as cantará. Mas você as canta em pensamento, com passos firmes, com lembranças silenciosas, porque há uma coisa que o céu talvez ainda não entenda. Quando uma mulher guarda um nome no peito, ele continua vivo, mesmo sem livros, mesmo sem marcos, mesmo sem estátuas. E talvez seja por isso que você não suportava a ideia de seguir como se nada tivesse acontecido. Como seguir se cada passo seu esbarra em alguém que já não está? Você tenta, mas dentro, seu corpo carrega um corte invisível. O esquecimento. Não o esquecimento que você causou, mas aquele que te impuseram. O tipo de esquecimento que começa quando os nomes param de ser ditos em voz alta. E você não queria isso. Nem para você, nem para as outras. Então, mesmo que ninguém veja, você vai dizendo esses nomes, um por um, sussurrando ao vento, gravando no pó da estrada, escrevendo com o pensamento na curva dos seus passos. Porque se ninguém mais lembrar, você lembrará. E isso basta. Me responde com verdade. Qual nome você sente que nunca deveria ser esquecido? Pode ser o nome de alguém vivo ou não, mas que para você é história, é raiz, é mundo. Você continua caminhando. A poeira sobe. O calor aperta. O silêncio pesa. Mas os nomes estão com você, como sementes que ninguém vê, mas que um dia poderão brotar de novo. Se você carrega nomes dentro de si, não deixa que o tempo roube o que o amor já plantou. Escreve, compartilha, registra, porque talvez num mundo que só conta as vozes dos grandes, a gente ainda possa ser o eco dos que o fogo tentou calar. Você já orou sem saber se alguém estava ouvindo? Já juntou as mãos, apertou os olhos e mesmo assim o céu ficou mudo? Foi assim naquela noite. Antes de sair, antes do fogo, antes do mundo acabar, você orou. Não alto, não com palavras rebuscadas. Você orou como as mulheres sempre oram, com o corpo, com o silêncio, com o medo. Mas não houve resposta, nenhum sinal,
nenhuma brisa, nenhum sonho. Apenas o peso do mundo nas costas e o calor das lágrimas que não podiam escorrer. Você quis perguntar: por quê? Por que agora? Por que assim? Mas perguntar para quem? Os anjos não respondiam. Ló não escutava. Suas filhas estavam quietas. E Deus parecia distante demais para notar você. Era como se o céu tivesse olhos, mas não te olhasse. Como se fosse grande demais para se inclinar até o ponto onde você estava caída. E você sentiu isso. Sentiu que mesmo sendo obediente, mesmo fugindo, mesmo calando, a resposta nunca veio. Porque no fundo, ninguém esperava que você fosse a que perguntaria. Ninguém pensou que no meio da destruição, você teria uma alma capaz de questionar o próprio Criador. Mas você teve. E talvez tenha por isso permanecido muda por fora, mas inquieta por dentro. Você continuava caminhando, mas o coração estava parado. Parado em uma única dúvida. Será que ele me vê? Você já orou por algo e não teve resposta? Já falou com o céu e sentiu que só o vento respondeu de volta? Se sim, então talvez você entenda exatamente o que ela sentiu naquele momento. Você sabia que os céus respondiam aos profetas, aos reis, aos homens de guerra. Mas e a você, mulher, sem nome, sem altar, sem pergaminho? Você só queria um gesto, uma folha balançando, uma pedra que brilhasse, um pássaro que cantasse diferente. Mas nada aconteceu. E ainda assim, você continuou. Talvez porque a fé verdadeira não nasce da certeza, mas da ausência dela. Você aprendeu que mesmo sem resposta, se caminha. Mesmo sem sinal, se ama. Mesmo sem eco, se ora. E talvez no fim das contas, isso tenha sido sua maior oração, o próprio silêncio. Você pensou em todas as vezes que Deus se calou nas histórias dos homens. Pensou em Jó, em Agar, em tantos outros. Mas ninguém fala das vezes em que Deus se calou para as mulheres. Talvez porque ninguém escreveu, ou porque ninguém achou que doía tanto assim. Mas você sabia. Doía. Não ouvir era como desaparecer. E naquele momento, você se sentiu sumir, como uma sombra. Como se estivesse ali apenas para seguir ordens, não para ser ouvida. Mas o céu escutava. Mesmo que você não soubesse, escutava cada batida do seu coração. Cada suspiro não dito. Cada palavra que ficou no ar. Me conta. Você ainda ora, mesmo quando o silêncio é tudo que volta para você? Se sim, escreve uma frase que você falou com o céu e ninguém mais ouviu. Você seguiu. Com os pés doendo, com o sol pesando, com os olhos baixos. Mas dentro de você, uma esperança pequena seguia acesa. Não era uma fé barulhenta. Era quase uma brasa, quietinha, mas viva.
E talvez isso fosse mais poderoso do que qualquer milagre. Porque você caminhava sem promessa, sem visão, sem palavra direta. Você caminhava porque amava, porque acreditava, porque mesmo não sendo vista, você via algo além do deserto, além do fogo, além da fuga. Via um Deus que talvez estivesse em silêncio, mas que não era surdo. Um Deus que talvez não respondesse ainda, mas que no final escreveria seu nome no único lugar que ninguém poderia apagar: a eternidade. Você já se sentiu tão cansado que o próprio corpo parecia deixar de ser corpo. Foi isso que aconteceu ali, naquela travessia, naquele dia que não terminava nunca. Você não sabia mais onde terminava a pele e começava a poeira. O deserto te comia devagar. O sol batia nos ombros como castigo antigo. O chão esfarelava os pés e os ossos pareciam mais secos do que a areia ao redor. O corpo deixava de ser abrigo. Virava carga, virava dor, virava lembrança de uma casa que já não existia. Você não falava, nem chorava, nem reagia. Não porque não sentisse, mas porque sentir ali seria um luxo perigoso. Então você se endureceu, como pedra. Ficou ali, por dentro, presa entre o que era humano e o que o mundo exigia de você. Porque o mundo cobra resistência, principalmente das mulheres. Você precisava seguir, mas a cada passo, um pedaço seu ficava pelo caminho. Um gesto, um riso antigo, um afeto. Você foi se despedaçando devagar e ninguém percebeu, nem mesmo suas filhas. Elas caminhavam à frente e você ia ficando para trás. Não no espaço, mas no tempo. Aquela mulher que um dia dançou na praça, que cozinhava com canções, que bordava orações nos panos da casa, ela não estava mais ali. O deserto tinha tragado tudo isso, e só restava você, seca, silenciosa, esmigalhada entre os próprios passos. Você já sentiu o corpo virar poeira por dentro? Já sentiu que a alma foi saindo devagar, sem ninguém notar? É assim que muitas mulheres desaparecem. Não com fogo, mas com o tempo, com a rotina, com a falta de escuta. Você se sentia como barro rachado, com trincas invisíveis, mas que gritavam a cada movimento. E mesmo assim, você seguia. Porque parar era proibido. Sentar era fraqueza. Cair era irreversível. Você continuava andando, mas por dentro não havia mais chão. Só um espaço vazio, como um vaso que perdeu a água e trincou de sede. Você se perguntava: será que algum dia volto a ser gente? Ou agora sou só a sombra da mulher que fui? Você não queria virar sal, mas já era pedra. Pedra de silêncio. Pedra de lembrança, pedra de luto que o mundo não reconhecia. Você que está aqui comigo agora, de onde você assiste essa história? Qual o horário aí? Talvez seu corpo também esteja cansado agora, mas seu coração ainda respira com essa memória.
E mesmo sendo pedra, você ainda sentia. Sentia quando o vento batia. Sentia quando o nome do filho perdido sussurrava no ar. Sentia quando o cheiro de fumaça fazia os olhos queimarem. Era como se a própria terra te dissesse: eu sei, eu também endureço, mas não esqueço quem fui. E você se reconhecia nisso. Você era poeira, mas uma poeira sagrada, feita de histórias, de perdas, de fé sem aplauso. Você pensava em tudo que já suportou. As dores escondidas, as palavras engolidas, as madrugadas em claro, as orações que ninguém viu. E pensava: se ainda estou aqui, mesmo sendo quase nada, é porque alguma coisa em mim se recusa a morrer. E essa coisa é a memória. É o nome, a voz, a semente, o segredo. E mesmo que o mundo inteiro diga que você já não existe, há algo em você que resiste. E isso é divino. Se você sente que já virou pedra alguma vez, escreve aqui embaixo o que te manteve de pé. Foi um nome, uma promessa, um rosto que você não podia abandonar. Pode deixar. Aqui, a poeira também tem voz. E a pedra também chora. Nem sempre o que faz alguém olhar para trás é saudade. Nem sempre é arrependimento. Às vezes, é só um olhar. Você já sentiu isso? Um único olhar capaz de arrancar todas as certezas dos seus pés? Foi isso que aconteceu comigo. Naquele caminho seco, entre os montes escaldantes e os anjos apressados, tudo em mim estava decidido. Eu iria, eu seguiria, eu obedeceria. Mas então, aquele olhar não foi um grito, não foi uma palavra, não foi uma mão puxando a minha. Foi só um olhar, rápido, tão rápido que quase passou despercebido. Mas eu vi, e ele me viu. E aquilo me quebrou por dentro, de um jeito que nem o tempo conseguiu consertar. Era o olhar de alguém que não fugiu, que ficou, ou que foi deixado para trás. Não sei se era real. Talvez fosse só um vulto da memória. Talvez fosse só a culpa querendo me provocar. Mas eu vi, e aquilo bastou. Foi nesse instante que meu corpo tremeu, como se os ossos lembrassem do que o coração queria esquecer. Porque antes disso, eu já havia perdido tantas coisas. Mas aquele olhar foi como perder a mim mesma. Você que está ouvindo isso, já teve vontade de voltar por causa de alguém? Já quis quebrar todas as regras só para dar mais um abraço? Ou para olhar nos olhos uma última vez? Talvez você entenda o que eu senti. Era como se por um segundo a eternidade inteira me chamasse de volta. Não com promessas, mas com lembranças. E eu quase fui, mas não podia. O anjo tinha dito: não olhe para trás. Mas ele não tinha avisado que o passado também olha para você. E quando ele olha, é difícil resistir. Você começa a se perguntar: será que eu podia ter feito mais? Será que deixei alguém que me amava? Será que me odeiam por ter seguido em frente? Essas perguntas não foram respondidas, mas ficaram, rasgando por dentro, como pedra afiada no silêncio. E mesmo sem virar o rosto,
Eu sabia. Uma parte de mim já tinha olhado, porque o coração também tem olhos. E esses ninguém consegue fechar. Você que chegou até aqui comigo, me conta uma coisa sincera. Você já viu um olhar que te marcou para sempre? Pode escrever só um nome, só um gesto, só um lugar. Às vezes, é isso que permanece. Um instante, uma expressão, uma memória que volta toda noite. E eu continuei andando, mas dentro já tinha voltado. Não para Sodoma, mas para o que deixei lá. Porque não é a cidade que dói, é quem estava nela. E talvez eu nunca saiba se aquele olhar foi real, mas ele existe em mim até hoje, como uma cicatriz que ninguém vê, mas que arde toda vez que penso no que deixei. Se você também carrega um olhar desses, um olhar que te quebrou por dentro, deixa um pedaço disso aqui nos comentários. Pode ser só um emoji, só uma letra, só um silêncio. Aqui, o que o mundo esqueceu, a gente aprende a lembrar junto. Todo mundo pensa que eu virei sal no instante em que olhei para trás. Mas não foi assim. O sal já estava dentro de mim, muito antes do olhar, muito antes da fuga, muito antes da ordem divina. Ele veio de dentro, veio das lágrimas secas, dos pratos vazios, dos sorrisos disfarçados. O sal é o que sobra quando tudo evapora. E comigo, muita coisa já tinha evaporado há anos. Minha vontade, minha identidade, minha história. Mas eu fui ficando, fui seguindo, fui silenciando, até virar isso. Um corpo que ainda andava, mas que já não era carne viva. Era sal, seco, duro, preservado demais para ser tocado de novo. Você já se sentiu assim? Como se a vida tivesse parado dentro de você, mesmo que o mundo ainda estivesse em movimento? Como se a cada tentativa de seguir, o passado te puxasse pelos calcanhares, como uma âncora invisível feita de lembranças? O sal chegou cedo. Chegou no momento em que tive que sorrir, quando queria chorar, quando tive que aceitar, quando queria fugir, quando tive que calar, quando tudo em mim queria gritar. Cada concessão, cada renúncia, cada silêncio era mais uma gota que evaporava, deixando sal no lugar. Sal que ninguém via, mas que queimava por dentro. E então, naquele deserto, no meio da fuga, quando tudo em mim ainda tentava resistir, eu percebi. Já não havia retorno. Nem para a cidade, nem para mim. A mulher que começou aquela fuga não existia mais. Ela tinha virado sal. Talvez por amor, talvez por desespero, talvez por cansaço. Você nunca saberá ao certo, porque a transformação não acontece num estalo. Ela vem devagar. Ela começa no abandono, cresce no silêncio, se espalha pela pele, se instala na alma. E quando você percebe, já não lembra quem era.
Me diz com sinceridade. Qual foi o momento em que você sentiu que algo em você endureceu, que não voltou mais? Não precisa escrever tudo. Só uma palavra basta. Às vezes, é tudo que o coração aguenta oferecer. Naquele dia, o sol queimava mais do que nunca. E mesmo andando, meus pés pareciam colados ao chão. Não era o corpo, era o peso de tudo o que ficou. E então eu entendi. Não era o olhar que me transformaria, era o acúmulo de tudo o que me calei. O sal não é castigo. É a memória de quem suportou demais por tempo demais. E eu suportei, até que virei lembrança. Mas não daquelas bonitas que aquecem o peito. Eu virei a lembrança que ninguém gosta de tocar. A advertência, o exemplo, a sombra da obediência falha. Mas no fundo, eu só era uma mulher cansada, que quis olhar uma última vez para tudo o que o mundo disse que não importava. E por isso, fui eternizada como sal. Se você carrega algo que secou dentro de você, algo que ninguém viu, mas que ficou, escreve aqui. Pode ser o nome disso, pode ser o cheiro, pode ser só um eu também. Porque aqui, até o sal tem voz. Todo mundo fala do momento em que olhei para trás, mas quase ninguém pergunta o que foi que eu vi. Como se o gesto fosse tudo, como se o olhar por si só fosse o erro. Mas e o conteúdo? E o que aquele olhar encontrou? Porque o que te faz virar o rosto não é só saudade, é urgência, é amor, é dor condensada num único segundo. E eu vi. Vi o que o mundo inteiro estava deixando desaparecer. Vi a fumaça subindo das casas. Vi a roupa da minha filha mais velha balançando ainda no varal. Vi a tenda da minha vizinha cedendo sob as chamas. Vi os pães queimando no forno de barro que construí com minhas próprias mãos. Vi o lugar onde fizemos o último jantar, onde rimos, onde eu chorei sozinha. Vi a janela onde esperei respostas que nunca vieram, a porta onde me despedi da minha mãe, o chão onde vi meu filho mais novo dar os primeiros passos. Vi e me vi, ali, no meio da ruína. Não era só uma cidade, era minha história. E ela estava sendo engolida pelo silêncio. Você já teve que olhar pela última vez para algo que amava? Um lugar, uma pessoa, um tempo da sua vida? Não é fácil, nem justo. Mas às vezes é inevitável. Porque há despedidas que acontecem em segundos e ficam ecoando dentro da gente por uma vida inteira. E aquele instante foi assim. Dizem que eu desobedeci. Dizem que fui fraca, que desafiei a ordem divina. Mas ninguém pergunta o que eu perdi, o que eu amava, o que eu deixei. Talvez você entenda. Porque há momentos na vida em que tudo que temos é um último olhar. E ele precisa ser inteiro. Precisa conter tudo o que não pudemos dizer. Tudo o que não pudemos levar. Naquele instante, o tempo parou. E eu vi. Vi cada detalhe. Vi como se minha alma tentasse fotografar o que o corpo estava sendo obrigado a abandonar. E por um segundo, eu pensei, talvez, se eu guardar isso aqui dentro, nada será esquecido. Você lembra da última coisa que viu antes de perder algo? Talvez tenha sido um rosto, ou uma cor, ou o cheiro de um cômodo que nunca mais voltou a ser o mesmo.
Se quiser, deixa isso aqui. Pode ser só uma frase solta, ou só uma lembrança embutida numa palavra, mas deixa, porque quando a gente divide o último olhar, ele se torna memória viva. E eu queria isso. Queria que minha história não terminasse com o silêncio da fuga, mas com a verdade do que vi. Eles dizem que virei sal, mas o sal não veio do olhar, veio do peso que aquele olhar carregava. E talvez, se tivessem me deixado olhar antes, com calma, com respeito, com tempo, eu não teria endurecido. Mas tudo foi pressa, tudo foi regra, tudo foi ordem. E no meio de tudo isso, ninguém pensou que eu era feita de lembranças, de pedaços, de afeto, de raízes fincadas em solo que agora virava cinza. Se você também guarda uma imagem que ninguém entende, uma imagem que te visita à noite quando tudo silencia, compartilha, ou sussurra para dentro, ou escreve só para você. Porque às vezes a última coisa que a gente vê também é a única coisa que ninguém pode tirar. Você já sentiu o gosto da culpa na boca? Não como um pensamento, mas como algo real, físico, quase sólido. Foi o que aconteceu comigo. Depois que tudo aconteceu, depois que meu corpo parou, depois que o tempo não me quis mais dentro dele, o que restou foi o gosto. Era áspero, ácido, seco como poeira antiga, mas ardia, como se viesse de dentro, de um lugar onde a dor não sabe mentir. A poeira estava em tudo, na pele, nos olhos, na roupa, nos dentes. Mas, mais que isso, ela estava misturada ao arrependimento. Você não sente culpa por desobedecer. Sente culpa por amar o que foi proibido, por desejar o que não podia salvar, por olhar e lembrar demais. É disso que ninguém fala. Dizem, ela virou sal. Ela foi punida. Ela desafiou a ordem. Mas ninguém fala do gosto que ficou. O gosto de ter deixado tudo, de ter seguido, de ter obedecido, sem nunca ter entendido. Você já obedeceu mesmo sem concordar? Já caminhou por um caminho certo, com o coração errado? Talvez entenda o que quero dizer. A culpa não grita. Ela não invade. Ela escorre. Devagar, como suor entre as costelas. Como lágrima que você não percebeu que saiu. Como poeira grudada nos cantos da alma. E ali, eu estava cercada por ela. O que restava do meu corpo, se é que restava algo, era só isso: poeira e culpa. Uma culpa que ninguém nomeava, porque afinal, não se dá importância ao arrependimento dos que não têm voz. Mas você sabe, você que também já carregou culpas escondidas, você que também já sorriu para não assustar, que já disse, tá tudo bem, quando tudo dentro gritava, me escuta. Você entende. Porque a culpa não é só por algo feito. Às vezes é por algo sentido, ou por algo não dito, ou por algo que você foi forçada a aceitar, quando tudo em você queria negar. Você lembra de uma culpa antiga? Alguma que ainda visita seus dias? Se quiser, deixa isso aqui.
não precisa contar tudo. Só um símbolo, uma palavra, um lugar, um cheiro. Talvez isso ajude a dissolver um pouco do sal que ficou. E sim, eu sabia que não era a única. Porque todas as mulheres que estavam ali, mesmo as que não olharam, mesmo as que seguiram caladas, todas carregavam algo parecido. Talvez não sal, mas poeira, mas dor, mas memória. E talvez o maior castigo não tenha sido virar estátua. Talvez tenha sido saber que, mesmo petrificada, eu continuaria sentindo. Porque o gosto da culpa não desaparece com a morte, nem com o tempo, nem com o esquecimento. Ele gruda, e você o carrega como se fosse parte da boca, parte da pele, parte da alma. Se você também carrega um gosto amargo de algo que não conseguiu impedir, escreve, nem que seja só para você, porque aqui o que não teve nome começa a ganhar forma. A gente pensa que a poeira passa, que ela é só um vestígio do caminho, um sinal de que o deserto ficou para trás. Mas não é assim. Algumas poeiras ficam, entram pelos poros, pousam nos cílios, grudam nos pensamentos. E mesmo anos depois, quando tudo já mudou, você ainda sente. Ainda respira como se o deserto estivesse ali, escondido entre um suspiro e outro. Foi isso que aconteceu comigo. A poeira não saiu, nem com o tempo, nem com os banhos, nem com as preces. Ela ficou, como lembrança do que foi, como ferida que não sangra, mas também não cicatriza. Você já sentiu isso? Como se houvesse algo antigo que ainda habita seu corpo, mesmo depois de tudo ter acabado? Talvez não seja poeira no seu caso. Talvez seja um cheiro, um gosto, uma rua, um nome. Mas todos nós carregamos alguma coisa que nunca saiu. Escreve aí, sem pressa. Que poeira ainda vive em você? No meu caso, ela estava por toda a parte. No cabelo, nos pés, nos olhos que já não brilhavam. Mas, acima de tudo, ela estava dentro de mim. A poeira da culpa, do medo, da dúvida. A poeira das palavras que não foram ditas, das decisões que me levaram adiante, mas deixaram pedaços para trás. Eu me via como uma mulher feita de terra solta, fragmentada, ressequida por dentro. A cada passo, mais uma parte de mim se espalhava no vento, mas ninguém via. Ninguém nota quando uma mulher está se desmanchando, principalmente quando ela continua andando. E eu continuei. Porque o mundo exige isso, que você se recomponha antes mesmo de entender o que perdeu. Que você siga, mesmo com a alma em ruínas. E eu me tornei boa nisso. Boa em andar, boa em calar, boa em fingir que o deserto não tinha me levado nada de precioso. Mas dentro, tudo era poeira. E eu respirava aquilo, dia após dia, ano após ano.
Você que está aí comigo agora, me responde de onde assiste. Talvez a poeira do seu mundo também esteja aí, agora, entre o cansaço e a memória. Qual é o lugar que mais te lembra o que você já perdeu? A poeira me ensinou muita coisa. Me ensinou que o que parece leve pode sufocar. Que o que parece invisível pode marcar mais do que cicatrizes. E que o que o mundo chama de fraqueza, às vezes é só excesso de lembrança. Eu me perguntava todos os dias: será que algum dia essa sensação vai passar? Mas a resposta nunca veio. Porque não era sobre esquecer. Era sobre aprender a viver com o que não pode ser limpo. E talvez isso seja a coisa mais humana de todas. A gente não supera. A gente não resolve. A gente apenas caminha com a poeira grudada na pele. E um dia, ela deixa de machucar e vira parte do que somos. Parte da história, parte da voz, parte da verdade. Eu nunca deixei Sodoma por completo, porque Sodoma ficou em mim, nos silêncios que nunca consegui explicar, nos sonhos que terminavam sempre no mesmo lugar, nos dias em que a saudade vinha sem motivo. Mas aprendi que há uma poesia nisso também, na persistência do que ficou, na permanência do que ninguém valorizou, na dignidade de carregar no peito tudo o que o mundo quis varrer com pressa. Se você carrega a sua poeira aí dentro, não esconde. Aqui ela tem nome, ela tem cor, ela tem valor. Compartilha comigo uma memória antiga, ou só respira fundo e fica aqui, porque, às vezes, o simples ato de lembrar junto já é um jeito de limpar o que nunca foi dito. Houve um momento em que tudo sumiu. A voz dos anjos, o choro das crianças, as palavras que vinham de longe. Tudo foi ficando mais baixo, mais longe, mais vazio. E então, só restou um som. O som dos meus passos. Secos, arrastados, como se cada movimento do meu pé fosse uma despedida daquilo que eu já não podia alcançar. Você já esteve num lugar assim? Onde tudo que você escuta é você mesmo tentando continuar? É estranho quando o silêncio deixa de ser paz e passa a ser companhia. Eu andava e os passos soavam como batidas ocas, como se o chão me dissesse: eu te carrego, mas não te reconheço. Cada passo era uma prova de que eu ainda estava vivo. Mas viva onde? Viva para quê? Eu não tinha mais destino. Não sabia onde estávamos indo. Não sabia o que restaria depois. Só sabia que o caminho não acabava. E que o som dos meus passos ecoava num mundo que parecia ter esquecido quem eu era. Você já andou sem saber se queria chegar? É como se o corpo soubesse andar sozinho, mas a alma ficasse parada em algum ponto antigo, esperando que algo fizesse sentido de novo. Eu escutava meus próprios pés como quem escuta um velho amigo cansado, que insiste em continuar, mesmo sem saber o motivo. A poeira subia, a garganta queimava, o sol pesava.
E ainda assim, o som dos meus passos. Sempre o mesmo. Sempre sozinho. Sempre insistente. Você que está aqui comigo agora, em silêncio, ouvindo tudo isso, me conta só uma coisa. Você está deitado? Está sentado? Está andando? Me diz onde você está, porque às vezes, saber que tem alguém aí do outro lado já é o bastante para continuar caminhando aqui. Foi nesse momento que eu percebi. Nem o som dos outros me alcançava mais. As vozes das minhas filhas estavam distantes. Ló parecia não perceber que eu já não estava mais ali. Nem os anjos olhavam para trás. Eu era o único som que restava de mim. E isso doía. Mas também ensinava. Porque naquele silêncio, naquela ausência, naquela solidão surda, eu descobri que meu próprio caminhar também era oração. Que cada passo dado no desespero também era fé. E que mesmo sem altar, sem sacrifício, sem palavras, Deus talvez ainda ouvisse o som dos meus pés. Talvez Ele escutasse o descompasso, a pausa longa, o tropeço. E talvez isso também fosse digno de ser lembrado. Porque nem toda fé é feita de canções. Nem toda coragem é feita de vitória. Às vezes a fé está no passo arrastado, na poeira levantada, na decisão de colocar o pé adiante, mesmo quando tudo em você diz para parar. E eu segui, mesmo em silêncio, mesmo invisível, mesmo sendo só o som do meu corpo tentando existir. Se tudo em você parece estar quieto agora, e só resta o som do seu esforço para continuar, escreve aqui. Pode ser só um tô aqui. Pode ser só um ponto. Porque às vezes, o simples fato de continuar já é milagre o suficiente. Houve um momento em que comecei a ver algo se movendo junto comigo. No começo, pensei que era só a luz do fim da tarde ou a poeira levantada pelas outras mulheres. Mas logo percebi. Era algo mais. Era uma sombra. Silenciosa, firme, tão próxima que às vezes confundia com a minha. Mas não era a minha. Ela caminhava ao lado, com o mesmo ritmo, com a mesma hesitação, com a mesma dor que eu escondia no fundo do peito. Você já teve essa sensação? De que existe algo ou alguém que caminha ao seu lado, mesmo quando ninguém mais vê? Talvez seja só um pensamento. Talvez seja uma lembrança viva. Ou talvez seja a solidão se tornando presença. Aquela sombra me acompanhou por muito tempo. Nos dias em que o vento cortava o rosto e nas noites em que o silêncio era mais alto do que a fé. Ela não falava, não reclamava, não sorria, mas estava ali. E em certos momentos, eu pensava que era alguém do passado. Talvez a mulher que fui, ou a mulher que o deveria ter sido. Ou talvez fosse outra mulher, uma daquelas que não conseguiram sair, que ficaram na cidade, nos corredores escuros, nos quartos vazios. Às vezes, eu sentia que ela queria me dizer algo,
Mas eu nunca tive coragem de perguntar, porque a resposta poderia ser demais para mim. Poderia confirmar o que eu temia, que eu também estava ficando para trás. Você que chegou até aqui comigo, já sentiu uma sombra te acompanhando em dias difíceis? Não aquela assustadora, mas aquela que parece te entender, mesmo sem dizer uma palavra. Me escreve o nome dela, ou só descreve como ela se parece. Eu comecei a perceber que, quando eu parava, a sombra também parava. Quando eu chorava, ela ficava mais próxima. Quando eu tentava me enganar, acelerando o passo e fingindo força, ela recuava. Como se dissesse: não minta para si mesma. Eu sei como você realmente está. E foi aí que percebi que, talvez aquela sombra fosse a verdade. A verdade que eu fugi a vida inteira. A verdade sobre tudo o que eu deixei de ser, de viver, de dizer. A verdade sobre o que realmente significava fugir. Porque fugir não é só sair de um lugar. Fugir, às vezes, é deixar de existir no lugar onde um dia fomos inteiros. E aquela sombra carregava todos os pedaços que eu tinha abandonado. Ela era a mulher que ainda acreditava, que ainda sonhava, que ainda era capaz de olhar para trás sem virar estátua. Mas agora, ela só podia me seguir. E eu só podia sentir sua presença. Ela era a minha companheira silenciosa, minha memória ambulante, meu reflexo distorcido, minha oração sem voz. E quanto mais o caminho se estendia, mais eu entendia que ela não iria embora, porque algumas dores viram companhia e algumas ausências passam a andar ao nosso lado como sombra fiel. Se você também tem uma sombra que caminha com você, alguém, alguma dor, alguma lembrança que não vai embora, escreve aqui. Pode ser só uma sensação, pode ser só um sim, porque às vezes, dar nome à sombra é o primeiro passo para que ela pare de doer. E outro dia, quando fui dar água para as ovelhas, eu vi uma rosa de Saron e entendi tudo sobre a vida que tinha. Mas isso já é outra história. Foi em um ponto do caminho que percebi algo estranho. A voz, aquela que me guiava desde o começo, aquela que vinha dos céus, dos mensageiros, dos comandos sussurrados no meio do vento. Ela tinha parado. Não foi abrupto, nem dramático. Foi como quando o vento cessa de repente. E só então você percebe que ele estava lá o tempo todo. A voz tinha ido embora. E com ela foi também a certeza. Você já sentiu isso? Já teve um momento em que tudo o que te guiava antes, de repente, sumiu? É como estar no escuro, sabendo que já houve luz. É andar com os olhos fechados, mas lembrando de quando enxergava tudo com nitidez. Até então, eu obedecia, eu ouvia, eu seguia, mesmo em dor, mesmo com saudade, mesmo com medo. Porque havia uma voz que dizia: vai, não olha, corre. E eu fui. Mas agora, tudo era silêncio.
Não o silêncio do mundo, mas o silêncio de Deus. Aquele silêncio que pesa nos ossos, que não é ausência de som, mas ausência de direção. E foi aí que me vi parada, com o deserto ao redor, com os pés ainda empoeirados e com um coração cheio demais de perguntas. Por que agora? Porque o silêncio vem justamente quando tudo ainda dói. Você que está me ouvindo agora, está passando por um momento silencioso também? Se quiser, me diz, qual foi a última coisa que você ouviu claramente de dentro de você, antes de tudo ficar em silêncio? Eu tentei recriar a voz, fazer ela voltar. Fechei os olhos, respirei fundo, repassei os passos. Mas nada, só o vento, só os passos, só o peso da minha própria respiração. E então entendi. A voz não tinha ido embora. Ela tinha me deixado para que eu aprendesse a escutar outra coisa. Algo mais sutil, mais profundo, mais meu. Porque às vezes a voz para quando é hora de você lembrar da sua. E essa eu não ouvia há muito tempo. Eu sempre fui obediente, sempre fiz o que esperavam, sempre caminhei pelas trilhas que outros desenharam para mim. Mas ali, no lugar onde a voz parou, eu comecei a lembrar de como era falar comigo mesma, de como era reconhecer a mulher dentro do silêncio, aquela que não gritava, que não mandava, mas que sentia e que agora começava a reaparecer. Era estranho, como encontrar uma velha amiga no reflexo de um poço esquecido. Ela me olhava de volta, assustada, mas viva. E foi nesse instante que eu falei pela primeira vez. Não para os céus, não para o anjo, não para Ló. Falei para mim. E o som da minha própria voz me assustou, porque fazia tanto tempo que eu só obedecia. Tão raro era o ato de se escutar quando se vive obedecendo todos os outros. Se você também parou de ouvir algo ou alguém, se a voz dentro de você foi silenciada pelo barulho do mundo, escreve só uma frase aqui. Uma frase sua, sem filtro, sem explicação. Porque às vezes, reconhecer a própria voz é o começo de reencontrar o caminho. O espírito pode resistir, mas o corpo tem hora que simplesmente para. E ninguém vê esse momento chegando. Ele não grita, não avisa, não explode. Ele apenas cede. Silenciosamente, como um galho que se curva além do suportável. Como uma tenda que desaba quando o vento não tem mais piedade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vinha caminhando havia horas, dias, não sei mais. O tempo já não existia. Apenas o calor, o pó, a exaustão. E um corpo que ainda obedecia por reflexo, mas já não pertencia a mim. Você já sentiu isso? Como se seu corpo fosse uma veste pesada, que você ainda carrega, mas que já não te serve mais.
Era como habitar algo que já havia desistido. Um esqueleto de obediência, uma armadura feita de dever. Minhas pernas doíam, não como dor aguda, mas como memória. Elas lembravam todos os caminhos forçados, todas as noites sem repouso, todos os dias em que correr era obrigação, não escolha. Meus braços pesavam, porque neles estavam os filhos que já não segurava, os cestos que já não levava, os abraços que tive que engolir. Minha coluna era uma escada de dores acumuladas, cada vértebra uma história que nunca contei. E o pescoço? Ah, o pescoço! Ele queria virar. Ele implorava por um último olhar, mas até isso eu neguei, porque o medo de virar sal era maior que o desejo de voltar. E foi ali, no meio do nada, que o corpo deu seu primeiro sinal. As mãos tremiam, os olhos ardiam, os pés arrastavam como se andassem sobre brasas invisíveis. Você que está me ouvindo, quantas vezes seu corpo já gritou e ninguém ouviu? Escreve aqui, ou só respira fundo e reconhece. Você tem um corpo cansado que precisa ser escutado. Naquele dia, eu não caí de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro os joelhos cederam. Depois a visão ficou turva. Por fim, só ouvi meu coração batendo alto, como se quisesse me acordar daquilo. Mas não era um sonho. Era a vida. A vida que exige demais de quem já deu tudo. A vida que cobra a resistência sem saber onde estão as rachaduras. E eu desabei, de joelhos no pó, com a boca seca, com o peito ofegante. Mas não chorei, porque até as lágrimas já tinham partido. Eu queria chamar por alguém, mas a voz, essa eu já tinha deixado para trás na sessão anterior. Só me restava o silêncio e o corpo em colapso. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez minutos, talvez vidas. O sol não teve pena, o chão não foi gentil, e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Porque é assim, quando uma mulher para, o mundo não para com ela. Ele passa por cima, como poeira, como tempo, como história apagada. Mas ali, no fundo do desmaio, no breu da exaustão, eu senti algo diferente. Não era um anjo, nem uma voz. Era um toque, fraco, quente, humano. Alguém segurava minha mão. Era minha filha, a mais nova. Aquela que nunca dizia nada. Ela não disse nada dessa vez também. Apenas ficou ali, comigo, sentada no chão, com o corpo dela encostado no meu, com o silêncio dela preenchendo a ausência de tudo. E naquele instante, eu entendi. Talvez não fosse preciso continuar andando. Talvez o verdadeiro milagre fosse parar. Parar e ser amparada. Parar e ser vista. Parar e ser humana. Porque nós, mulheres daquele tempo, não aprendemos a parar. Fomos treinadas para servir, para calar, para resistir,
até que o corpo quebrasse. Mas ninguém ensinou o que fazer quando o corpo quebra. Então, se você está no seu limite agora, se o corpo já não aguenta mais, se tudo em você pede para um descanso, escreve aqui cheguei no fim. Ou não sei mais como continuar. Ou só tô cansado. Porque talvez, só talvez, você não precise continuar agora. Talvez o caminho também aceite pausas. Talvez Deus também encontre quem parou. E aí, eu senti que estava bem parar. Porque eu não estava sozinha. Houve um momento em que percebi algo mais doloroso do que a perda, mais cruel do que a fuga, mais pesado do que o silêncio: o esquecimento. Não o esquecimento de Deus, mas o esquecimento dos homens. A história seguiu. As gerações cresceram. As crianças aprenderam a caminhar em novas terras. E o meu nome sumiu. Não da boca das minhas filhas, nem da lembrança das noites frias no deserto, mas sumiu. Do tempo, dos pergaminhos, dos cânticos, das genealogias. Sumiu como poeira levada pelo vento. Você já sentiu isso? Como se você tivesse vivido tanto, lutado tanto, e no fim, ninguém lembrasse que você esteve ali? Eu senti, porque tudo foi escrito, mas não por mim. Falaram do anjo, falaram de Ló, falaram da cidade, do pecado, da punição, mas da mulher que andou até o corpo cair, da que perdeu tudo sem voltar o rosto, da que protegeu filhas e silenciou o próprio grito, dessa ninguém falou. A Bíblia seguiu, as páginas se voltaram, os profetas surgiram, os reis reinaram, e eu fiquei em branco. Minha história virou intervalo, ponto de passagem, nota de rodapé. Mas eu existi, eu senti, eu sangrei, eu me calei, e mesmo assim, ninguém escreveu sobre mim. Você que está me ouvindo agora, me responde com sinceridade. Você lembra o nome da esposa de Ló? Se não lembra, não tem culpa. Quase ninguém lembra, porque nunca deram esse nome a ela. E agora, eu te pergunto, quantas outras mulheres da sua família, da sua rua, do seu passado, também foram esquecidas? Escreve aqui um nome, só um, de alguém que você se recusa a deixar sumir. Porque o esquecimento é o segundo fim, o mais cruel. O primeiro fim é a perda. O segundo é o apagamento. E esse dói mais, porque quando somos esquecidas, nos tornamos invisíveis até mesmo para os que vêm depois. A ausência vira norma. A voz vira eco. A história vira ruído. Mas hoje, eu falo. Falo do fundo do tempo, do silêncio entre os versículos, do espaço branco entre as letras. Falo como quem resiste, como quem se recusa a ser apenas uma estátua de sal. Porque mesmo se o mundo me esqueceu, Deus não. Deus viu cada passo, cada dor, cada sacrifício escondido. E talvez seja por isso que agora, nesse exato momento, você esteja aqui, me ouvindo, porque tem algo dentro de você
que também foi esquecido, uma dor que ninguém viu, um gesto que ninguém valorizou, uma parte sua que ninguém narrou. E é por isso que nos encontramos aqui, neste canal, nesta hora, neste sopro de memória entre os séculos. Se você também sente que foi esquecido, ou se conhece alguém que foi, escreve o que ainda vive dentro de você. Pode ser um nome, uma lembrança, um eu existi, porque o esquecimento não tem poder onde há lembrança, e onde há lembrança, a alma continua viva. Tudo termina. As cidades, os nomes, as casas que construímos com esperança, os corpos que protegemos com sacrifício. Tudo termina. Mas o que ninguém te conta é o que fica depois do fim. Não estou falando das ruínas, nem das cinzas, nem da saudade que grita nos corredores vazios. Estou falando da pergunta. Sim, aquela que insiste. Aquela que você não consegue calar nem quando já aceitou tudo o que aconteceu. A pergunta que ecoa no silêncio, que sobe como fumaça invisível e que atravessa os séculos, mesmo sem ter sido escrita. Você sabe qual é? É simples, mas profunda, imortal. A pergunta é: quem conta a história das que não foram salvas? Porque sempre há alguém que fica de fora. Sempre há uma mulher que não foi citada. Um corpo que ninguém resgatou. Um grito que não foi ouvido. Um destino que foi selado, sem defesa. E foi assim comigo. Eu vi tudo acabar. Vi o fogo consumir o que restava da minha cidade. Vi a estrada se transformar em punição. Vi o olhar das minhas filhas envelhecer em questão de dias. E vi a mim mesma, sendo esquecida. A cada novo passo. Não porque eu fiz algo errado. Não porque virei o rosto. Mas porque o mundo sempre escolhe quem merece ser lembrado e quem será deixado para trás na história. Você que chegou até aqui comigo, me responde com o coração. Você conhece alguma mulher da sua vida cuja história ninguém conta? Talvez seja sua avó, sua mãe ou você mesma. Se quiser, escreve aqui, ou só pense nela. Agora, com respeito. Porque essa pergunta, quem conta a história das que não foram salvas, não é só sobre mim. É sobre todas nós. Sobre cada mulher que segurou o mundo inteiro nas mãos, e mesmo assim foi deixada fora da narrativa. Sobre cada filha que cresceu ouvindo histórias que nunca falavam de suas ancestrais. Sobre cada sussurro que se perdeu porque ninguém achou que valesse a pena registrar. Mas vale. Vale sim. Porque cada silêncio tem uma origem. Cada lágrima tem um rosto. Cada mulher esquecida tem um nome. Mesmo que o mundo tenha apagado. E talvez esse canal, essa voz que você ouve agora, esse momento entre eu e você, seja justamente isso. Um milagre de lembrança. Uma travessia de volta. Uma mão estendida ao passado. Uma resposta à pergunta que ninguém ousava fazer. E por isso, eu te agradeço. Por ter vindo comigo. Por ter caminhado ao meu lado até aqui. Por ter escutado não só a minha história, mas de tantas que vieram antes.
Talvez você não perceba, mas sua escuta também é resistência. Seu tempo aqui foi como uma vela acesa num templo esquecido. E é isso que faz com que tudo que eu vivi não tenha sido em vão. Porque no fim, quando tudo acaba, não é o sal, nem o fogo, nem o esquecimento que vencem. É a memória. É a presença que persiste. É a palavra sussurrada. É a história recontada no escuro. É você que está aí, agora, em silêncio, com os olhos pesando, mas com o coração atento, que me dá o direito de existir de novo. Se essa série tocou algo em você, algo profundo, silencioso, antigo, comenta aqui. Não por mim, mas por você. Porque talvez seja a sua vez de contar a história de alguém que nunca foi salva, mas que ainda merece ser lembrada. E assim, termina a travessia. Porque quando tudo acaba, quem conta a história das que não foram salvas? Talvez, agora, seja você.